como foi, então, eu já vou chamar daqui a pouco a Vitória Leite também, mas o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-2, o jogo foi muito movimentado? O jogo foi muito movimentado, só uma coisinha. Os clubes, eles precisam criar gordura agora, pensando na Copa América, né? Isso também. Porque vão perder jogadores ali, enfim. Foi um jogo muito movimentado, foi um jogo legal, assim, de assistir. Duas equipes que precisavam responder, né, Bruno? Por conta das derrotas, a maneira como o Cruzeiro cedeu o empate agora, no meio da semana, em Sul-Americana, e a maneira como o Botafogo, de novo, perdeu em Libertadores. Então, um jogo movimentado, com o Botafogo abrindo o placar com o Tiquinho, já numa resposta, porque o Cruzeiro ataca e o Botafogo já responde, marcando o gol do Tiquinho com assistência do Júnior Santos. Aquele Botafogo mesmo com os 4 jogadores, né? Jefinho, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Aquele mesmo da altitude. Aquele mesmo da altitude, exatamente. E assim, é um Botafogo que na teoria e no papel, do meio pra frente ele pode funcionar. Mas defensivamente ele vai sofrer, e ele sofreu nessa partida, não só por conta disso, né? Perde o Marlon Freitas ainda no começo do jogo, entra o Tietê, o Botafogo sem a bola, dando uma facilidade para o Cruzeiro trabalhar, sem pressão na marcação, pelos lados principalmente, e o William pelo lado direito conseguiu explorar bem um setor ali, e aí a gente vê nesse lance como o Cruzeiro chega ao empate, com o gol do Lucas Silva. Lucas Silva, né? Exatamente. E aí o jogo ele fica mais ou menos equilibrado, mas com o Cruzeiro dominando as ações da partida. Assim, eu falei equilibrado por conta das atitudes ofensivas, né? Assim, nas criações. O Gatito participou muito do jogo, teve o gol anulado, acho que é nesse lance que a Rê até falou, né? Que tem a mão, né? Exatamente, tem a mão, o lance vai pro VAR, e aí o que a gente ficou na dúvida era, né? Mas perguntei pra Rê, ele deu cartão amarelo, é pra isso mesmo? E não, né? Não. Ali não era para dar cartão amarelo. Foi anulado corretamente? Foi anulado corretamente. Sim, porque o braço ocidental, que você tem a imediatez do gol do mesmo jogador ali, ele tem que ser anulado hoje pela regra. Isso não tem jeito. Mas é um braço ocidental. Você só daria cartão amarelo se é um braço, aquela ação deliberada. Se ele leva a mão na bola para fazer o gol. E não é o caso aí. Exatamente. Mas a gente vê a facilidade que o Cruzeiro teve de chegar pelos lados, né? O gol sairia mais uma vez daquele lado... daquele lado direito. E aí, no segundo tempo, o Arthur, ele mexe, tirando o próprio Marçal e colocando o Hugo, justamente para tentar fechar aquele lado que o William estava trabalhando muito bem, e logo depois ele coloca o Savarino no lugar do Jefinho. Então, bom, é o que você falou, né, Mário? Porque os dois times, eles passaram por mudanças recentes de treinador. Exatamente. A mais recente, claro, a do Cruzeiro, depois, acho que até de maneira surpreendente, depois ali da derrota no Campeonato Mineiro, mas foi muito frustrante como ele entregou um resultado no meio de semana na sua. E a atitude de hoje foi muito importante, porque foi um Cruzeiro intenso a todo momento. E assim, o Cruzeiro, ele fica com um jogador a mais no segundo tempo, porque... O Barbosa, ele faz a falta e ele é expulso, e ele tinha entrado já no lugar do Bastos, o zagueiro do Botafogo, que sai lesionado. O Cruzeiro tem um jogador expulso e ele toma um gol, e isso poderia ter bagunçado ali, né, toda uma estratégia, ou voltado aquele sentimento do meio de semana. E esse é o lance da expulsão. Esse é o lance da expulsão. Isso, aí foi uma entrada. E no Matheus Pereira... Não. Só que ele teve que ir no VAR, né? Isso que eu ia falar, Tá de precisa brincadeira. Pois é, Precisa só que ele teve que ir no pra VAR. tomar Não, essa né, decisão? Mauro? Então, quem tá apitando o jogo É o VAR. É o VAR. Exato. O Danilo Barbosa, que entra no Botafogo e ele desce para ser esse zagueiro no lugar do Bastos, que foi expulso, marca o gol de empate de cabeça, lance de bola parada. E isso poderia ter, né, deixado a equipe do Cruzeiro nervosa, mas não. Teve a atitude que não teve no segundo tempo do meio da semana para buscar o resultado, e aí faz o gol com o Papagaio. O Botafogo empata, então, e aí na reta final já do jogo que o Cruzeiro consegue fazer 3-2, então, Mário. A gente vai ver, então, aí, olha, o Cruzeiro fazendo, então, o terceiro gol. Jogo bastante movimentado, a vitória, então, por 3-2. Um tirou a camisa do lado, o outro tirou a camisa do outro. Jogadores que vieram do banco de reservas. Homem amarelo, né? E aí, amarelo para todo mundo. Mas é isso, o Cruzeiro, então, vencendo por 3-2, estreando bem, então, no Mineirão. A gente vai direto para lá. Vitória Leite acompanhou a partida de perto e traz a repercussão, então. Certamente, os cruzeirenses mais aliviados depois de tantas insatisfações nos últimos dias, né? Uma boa estreia, então, no Campeonato Brasileiro. Vitória.
Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que está no estúdio, para quem nos acompanha. Exatamente, não só a torcida cruzeirense, como os jogadores, viu? A gente tem a oportunidade de conversar com eles ali na saída, depois do banho, e todo mundo muito feliz, claro, por conta da vitória e também por conta dessa mudança de clima, principalmente. A atmosfera que mudou muito. De quinta-feira para cá, né, o Fernando Seabra estreou no comando técnico do Cruzeiro, naquele empate que vocês até comentaram aí, e ele falou muito sobre isso, sobre essa questão da evolução mental do time, porque conseguiu, apesar de ter começado atrás no placar, conseguiu ir buscar o resultado a todo momento e então a virada. Já o técnico Arthur Jorge, que também está no seu segundo jogo, né, com o Botafogo, não conseguiu o resultado ainda, são 2 derrotas seguidas aí desde que estreou, teve a primeira derrota na Libertadores na semana passada, então assim, são até situações parecidas, porque são 2 times que estavam precisando dar respostas às suas torcidas, mas o Cruzeiro conseguiu responder aos torcedores em casa. E aí tem uma outra questão que eu queria destacar aqui, né, porque isso aconteceu um pouquinho antes do jogo, a gente teve a informação oficial um pouco antes do jogo, que é a ausência do Rafael Cabral, o goleiro Rafael Cabral, que vinha sendo muito questionado pela torcida, foi muito vaiado no jogo contra o Aliança, no 3-3 na quinta-feira, e ele foi liberado para ficar fora do jogo, ele pediu para não participar da concentração, para não vir para esse jogo, para justamente ser negociado com outro time. O Cruzeiro não informa oficialmente qual é esse time, mas a gente apurou que o destino provável é o Santos. O Santos é um time que o Rafael Cabral tem muita identificação, foi campeão por lá, e também é um time que tem interesse, que já tinha interesse no jogador, que durante as férias o jogador chegou a procurá-lo. Eu também soube que no começo do ano a diretoria do Santos passou o nome do Rafael Cabral para a nova comissão do Santos, que deu ok, então um destino provável para Rafael Cabral pode sim ser o Santos. A gente já viu o Fernando Seabra depois da vitória aqui em cima do Botafogo, ele falou sobre a evolução do time e também sobre essa questão do Rafael Cabral. Vamos ouvir agora. E a evolução mental que teve nesse jogo. A gente foi o mesmo do início ao fim. E passou por adversidades no jogo e conseguiu se manter firme. Quer dizer, você, depois do resultado do último jogo, com 4 minutos você sofre um primeiro gol, responde, se impõe, cria, vira, jogando contra um adversário extremamente qualificado. Aí você vira, você tem chance, e aí você toma um empate. E depois você, de novo, se mantém firme no jogo e busca a vitória. Quer dizer, então isso que é importante, né? Primeiro de tudo, o Rafael Cabral é um excelente jogador, uma pessoa de caráter que trabalha muito, né? E a gente tem todo o respeito por ele e torce para que o melhor caminho para ele aconteça. Como você falou, é uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso, tá certo? E a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Então eu vi com naturalidade. É isso, Fernando Seabra falou aí um pouquinho dessa negociação do Rafael Cabral. Como eu disse, oficialmente a gente ainda não tem o nome do time, mas o destino provável é o Santos. Aí só atualizando uma informação de departamento médico, Marlon Freitas, que saiu do jogo e teve que ser levado ao hospital por conta de uma concussão, é protocolo, né? Foi feito exames e tá tudo bem com o jogador, já voltou aqui, inclusive, vai embora com o time pro hotel. É isso, Cruzeiro volta a jogar na quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa e o Botafogo pega o Atlético Goianiense em casa na quinta-feira. Com você, Bruno. Obrigado, viu, Vitória? E a Mari Pereira destacava exatamente o que depois foi confirmado. Então, você teve a mesma visão que o treinador do Cruzeiro sobre a questão de como a equipe se mobilizou até o final, Mari. Não, foi muito importante para o Cruzeiro isso, porque tomou o gol muito cedo. Poderia realmente, assim, quando chega um novo treinador, ele não chega pegando uma estrutura toda desmontada, né? O Cruzeiro tinha alguma coisa ali, ele apresentava alguma coisa, apresentou no estadual. Então, para você perder isso, seria muito fácil com o jogo do meio da semana, a maneira como o Cruzeiro cedeu o empate. Dentro de casa, a atitude foi diferente. Agora, por outro lado, Mauro Naves, é o Botafogo. Salve, Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro. O Cruzeiro confirmou a negociação para a saída do goleiro Rafael Cabral. O provável destino é o Santos. No sábado, o treinador chegou a relacionar Cabral para o jogo contra o Botafogo, mas o goleiro não se concentrou com os demais jogadores. Cabral, que era o titular do time, ficou fora do jogo contra o Botafogo,
pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo. O pedido para não atuar partiu, inicialmente, de Cabral. Anderson foi o titular, com Léo Aragão como primeira opção. Otávio foi chamado, neste domingo, para compor a delegação. Ele é goleiro do Sub-20. Rafael Cabral, que completa 34 anos no próximo mês, vem sido bastante atacado recentemente, sobretudo, após a perda do Campeonato Mineiro no último domingo dia 7. Diante do Atlético e no empate contra o Alianza, que é vice-lanterna do Campeonato Colombiano. Após estar vencendo por 3-0, o Cruzeiro cedeu o empate com direito a um frango de Cabral que virou meme nas redes sociais. Rafael Cabral está no Cruzeiro desde o começo de 2022. Rafael Cabral conversa com o Santos para um retorno à Vila Belmiro. O clube paulista ainda não confirma a negociação. E você, o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.